Vocês estão animados hoje à tarde? Então eu queria pedir para você desligar seu celular agora, certo? Guarda ele na bolsa, esquece dele por uns minutos aí. Nós temos o privilégio de receber aqui hoje a John Oakes. Para quem não conhece, John Oakes é um irmão muito querido lá dos Estados Unidos. Ele tem 35 anos como cristão. É professor de ciência e física na universidade lá nos Estados Unidos. E é um mestre também na nossa igreja. Então ele tem dedicado a estudar também a Bíblia profundamente. E muitas de suas aulas ele procura também comprovar através da ciência e através da Bíblia. E é muito interessante para nós, especialmente para os estudantes aqui, a maneira como ele vai abordar, especialmente o tema de hoje, que é a Bíblia de Deus ou dos homens. Então, se você tem dúvida hoje é dia de esclarecer essa dúvida para você ter fé e realmente buscar conhecer a palavra de Deus. Então, eu queria que vocês recebessem agora John Oakes. Ele tem passado em vários lugares, em vários países do mundo, dando essas aulas. E tenho certeza que se você se concentrar, você vai sair daqui com bastante aprendizado hoje, tá bom? Então, vamos receber com muito carinho, então, John Oakes. Wow, that's quite a crowd out there. Tá bem lotado aqui, né? I'm glad you came here tonight. Estou muito feliz que você veio aqui hoje. So I was asked to speak on the topic, E me pediram para falar sobre o tópico: the Bible from God or man. a Bíblia é a palavra de Deus ou de homens. Let me give you a little bit of my background. Deixa eu te dar um pouco da minha história aqui. I grew up going to church. Eu cresci na igreja. It was a traditional denomination. Era uma denominação tradicional. And I was the guy who carried the cross and wore the robes and carried the cross around. Eu era do tipo do cara que vestia roupas de religioso e ficava passeando por aí. And I was the president of the church youth group. E eu era o presidente do comitê da igreja, dos jovens. But there was one minor problem. Mas tinha um pequeno problema. I didn't believe in God. Eu não acreditava em Deus. And I guess it didn't matter too much in that church. E eu acredito que aquilo não importava muito naquela igreja. So I went off to college. Então eu fui para a universidade. I was kind of proud to be an atheist. Eu estava um pouco orgulhoso de ser I ateísta. remember we had the Christians in the dorm where I lived. Eu ficava zoando com os cristãos lá do dormitório. I enjoyed teasing them. Eles ficavam muito bravos comigo. And I remember taking a philosophy course as a freshman at the university. E eu lembro que eu peguei algumas aulas de filosofia lá na universidade. We studied about Friedrich Nietzsche. Nós estudamos sobre Nietzsche. He's famous for saying God is dead. Ele é famoso por dizer Deus está morto. I said, yeah, that's right, God is dead. É isso mesmo, Deus está morto. But you know what? Friedrich Nietzsche, he's dead. Mas você sabe, o Nietzsche que está morto. God seems to be doing okay. Deus parece que está tudo bem com ele. But it was in studying science, Mas aí eu comecei a estudar ciências, chemistry and physics, química e física. that I came to realize there has to be a God. E aí eu realmente comecei a acreditar que existe um Deus. That was maybe my senior year in college. Era mais ou menos no meu terceiro ou quarto ano na faculdade. Then I started a search. E aí eu comecei uma pesquisa. I was attracted to Eastern religion, Eu fui atraído pela religião do leste, Hinduism and Buddhism. hinduísmo e budismo. So I became a vegetarian. Então eu me tornei vegetariano. And it was a few years later that I came across Christianity. E depois de uns anos eu realmente me encontrei com o cristianismo. And I started reading the Bible. E eu comecei a ler a Bíblia. And I realized the Bible is the Word of God. E eu percebi que a Bíblia era a palavra de Deus.
So I'm going to tell you a few reasons why I now believe the Bible is the Word of God. Então agora eu vou te contar algumas razões que eu acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus. Now I'm a professor of chemistry and physics at the university. Eu sou um professor de Química e Física na universidade. So you can imagine I come across a lot of real skeptics. Você deve imaginar que eu devo encarar muitos ateístas e céticos. People say, obviously Christianity is not for the smart people. Pessoas que falam, cristianismo não é para pessoas inteligentes. Well, I'm pretty smart. Bom, eu sou bastante inteligente. I'm a believer. Eu sou um crente. Now I'm thankful to Dallas McCown. Eu sou crente em... tem uma frase de Dallas McCown. He's an atheist guy Ele é um ateísta. because he gave me the outline for my talk tonight. E vai ser o cara que... Vai ser uma frase que eu vou desbancar ela, toda essa pregação de hoje. He said, Ele disse, o cristianismo não tem bases científicas e provavelmente nunca terá. É filosoficamente suspeito na melhor das hipóteses e de má reputação na pior. E ainda é historicamente fraudulento. that's the typical attitude. É uma atitude típica das pessoas. I like the way you entertain my voice. Ele falou que ele gosta do jeito que eu falo. He's a good translator. Ele é um bom tradutor. Anyway, De qualquer forma, it's a typical attitude. é uma atitude típica. Obviously, no scientist could believe in Christianity. Obviamente, nenhum cientista pode acreditar na Bíblia e ser cristão. Unsupportable. É insuportável essa ideia. And how could anybody who knows philosophy E como que qualquer pessoa que souber um pouquinho de filosofia possibly believe in Christianity? pode sequer acreditar em Deus? And everybody knows E todo mundo sabe. the Bible is full of a bunch of fables and stories. A Bíblia é cheia de histórias de fábulas. No scholar, no smart person would ever believe in the Bible. Ninguém que vai para a faculdade pode acreditar na Bíblia. So that's our outline. Então é isso que a gente ouve geralmente. I'm going to talk about science, E eu, por exemplo, tenho ciencia, eu fiz faculdade de ciências and a little bit about philosophy, e eu sei um pouco de filosofia and a little bit about history. e também de história. Here's an example of a typical attitude. E aqui é um exemplo de uma atitude típica. I was in a van with a bunch of science professors. Eu estava no meio de um monte de professores de ciências. And one of them said, Christianity. E um disse cristianismo. Said, I don't know how anybody with the right mind could believe in that religion. Eu não conheço ninguém com uma cabeça certa pode acreditar nessa religião. She said, for example, in the Bible it says, Ele disse, por exemplo, na Bíblia fala, if you wear clothing with more than one material, capital punishment. se você está se vestindo com mais de um tipo de material, isso é pecado capital. What a stupid religion. Que religião estúpida. And I said, E eu disse, no, the Bible doesn't say that. não, a Bíblia não fala isso. She said, yes, it does. Sim, ela fala sim. I saw it at a website. Eu vi num website. Obviously, she hadn't read the Bible. Obviamente que eu mostrei para ela a Bíblia. So I said, people say the Bible is full of all these science errors. Ele disse, olha, as pessoas falam que a Bíblia está cheia dessas coisas estúpidas. I've read the Bible through at least half a dozen times. E eu li pelo menos 100 vezes a Bíblia inteira. I haven't found a single science error in the Bible yet. E eu nunca vi essas coisas acontecerem. I don't know what they're talking about. Eu não sei o que essas pessoas falam. It got really quiet in that van. Eles ficaram realmente quietos depois disso. Then I pulled my Bible out of my backpack. Depois eu tirei minha Bíblia da minha mochila. I said a little prayer Eu orei, because I had to find the verse in Leviticus about wearing two materials. porque eu realmente estava vestindo esses materiais. I didn't know the chapter and verse, E eu não sabia o capítulo, o verso deles. but I knew it was on the right hand of the side of the page, halfway down. Mas eu sabia que estava num lado direito da página da Bíblia. And so I read the scripture. E aí eu li essa escritura. Then it got really quiet in E there. eles ficaram muito quietos. But that's typical. Mas isso é estúpido. Most of you are high school, maybe college, A maioria de yes? vocês devem estar no colégio ou até na faculdade, certo? And sending you off to college is like sending sheep among the wolves, I think, you know? E quando você entra no colégio, parece que você está entrando como um cordeirinho dentro dele. Many of your professors will laugh at Christianity. Muitos professores seus vão rir de vocês quando vocês falam que são cristãos. Now you're among the smart people. E agora vocês estão ao redor de pessoas muito inteligentes. We don't need those myths anymore. Vocês não precisam mais de histórias e de fábulas. But like I said to this friend in the van, Mas como eu disse com essa frase, this is based on not knowing what they're talking about.
Isso não é baseado, as coisas que eles falam não são baseadas. So let me get started. Então vamos começar. They say, oh, the Bible's full of all kinds of science errors. Eles falam que a Bíblia tem vários erros científicos dentro. Surely no one could support the Bible from science. Com certeza ninguém pode suportar a Bíblia e ser um cientista. Okay, fine. Ok, tudo bem? Well, let's look at an example. Vamos olhar num exemplo. This is the Papyrus Ebers. Esse aqui é o Papiro Ebers. It is a collection of all the medical knowledge of Egypt, roughly 1500 BC. É uma mistura de todo o instrumento médico que eles coletaram do antigo Egito, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Scholars will tell you Os acadêmicos vão dizer para você that of all the ancient cultures, the Egyptians had the most advanced knowledge in medicine. que todos os antigos egípcios têm o conhecimento mais avançado da medicina possível. Or maybe the Chinese. Ou talvez os chineses. So let's look at some of the prescriptions in Papyrus Ebers. Então vamos ler algumas inscrições nesse Papiro Ebers. Para evitar que o cabelo fique cinza, unge-o com o sangue de um bezerro e que foi fervido em óleo, ou com a gordura de uma cascavel. Uma mistura de 6 gorduras do cavalo, do hipopótamo, do crocodilo, do gato e do ibex, é tipo de uma cabra, para prevenir a queda de cabelo. Marcelo, it's time for you to start using that first formula. O Marcelo pode dizer que ele está usando isso agora, né? Obviously, I've not been using the second formula. Obviamente que eu não estou usando direito, né? You know, I think they did this so the women would find them more attractive. Eu acho que eles poderiam fazer as mulheres serem mais atraentes, né? Would you want to be around somebody wearing those 7 different kinds of oil? Imagina você encontrar alguém naquela época colocando 6 tipos de gordura no cabelo. Let's look at a list of some of the other medicines in Papyrus Ebers. Vamos ver alguns outros tipos de medicina no Papiro Ebers. Sangue de lagartos, dentes de porcos, carne podre, líquido das orelhas dos porcos, excretas de animais, incluindo seres humanos, burros, antílopes, cachorros, gatos e moscas. So you have an infectious disease. Então, olha, você vai ter uma doença infeccional, Put a little putrid meat on there, that'll help. mas coloca um pouco de carne podre ao redor dela que vai ficar tudo bem. And how about human excrement? E imagina então cocô de humano. You know, we're laughing at that, A gente está dando risada disso, but it's really not funny at all. In fact, Mas- it's tragic. mas não é engraçado, é trágico na verdade. The average lifespan was probably less than 20 years. Eles viviam no máximo 20 anos por causa disso. And almost everybody died of infectious E diseases. depois todo mundo morria de doenças Now, infeccionadas. listen carefully. Ouçam cuidadosamente. If the critics, Se os críticos the smart people, das pessoas inteligentes, if they were right, then the Bible would have things like this in it. eles falam que If they were right, then the Bible would have this kind of information. se eles estão tudo bem que a Bíblia tem esse tipo de informação, Because, like the critics say, porque os críticos falam, it's just human knowledge. é só conhecimento humano na Bíblia. It's not from God. Que Deus não existe. It's from man. É para homens. Well, when man creates the knowledge in the ancient world, it's like this. Mas o homem cria conhecimento como esse. Now, there's an interesting passage. It's in Exodus 15, verse 26. E tem uma passagem interessante aqui em Êxodo 15, 26. God said to the Jews, Deus falou para os judeus, if you follow the laws I'm giving you today, se você seguir as leis que eu estou te dando hoje, the diseases that your neighbors have, you won't have those diseases. as doenças que seus companheiros estão tendo, vocês não vão ter essas doenças. We're going to look at some passages in Leviticus that would explain that. Vamos ver algumas passagens em Levítico que explica isso. For example, I'm sure you're aware that the Old Testament said certain kinds of meat, yes, Por exemplo, eu sei que você sabe que no Antigo Testamento fala que algumas carnes você pode comer and others no. e outras carnes não. It's found in Leviticus 11. Isso a gente acha isso em Levíticos For 11. example, pig, no. Por exemplo, um porco não. Beef, yes. Carne sim. Now here are the facts. Agora, esses são os fatos. Pork carries many, many diseases, A carne de porco carrega muitas doenças, including fatal diseases. incluindo doenças cardíacas e fatais. But beef is relatively safe, Mas a carne de boi é relativamente ok. even raw. Ah, Even raw, crudo. tá. Até mesmo você comendo ela crua. I was in Venezuela a few years ago.
Eu comi alguns anos atrás. I was ordering from the menu. Eu estava pedindo pelo menu no restaurante. I read Spanish, but I don't know what it was. So I said, just bring me that. Era espanhol, então eu falei, só me traz isso aqui. They brought me a big pile of raw beef. Eles me trouxeram uma grande quantidade de bife cru. I thought about Leviticus 11. Eu pensei sobre Levíticos 11 I ate the whole thing. e comi tudo. Also, the Bible said, Também a Bíblia fala shellfish like clams and things like that. sobre ratos, serpentes, essas coisas. Can't eat them. Você não pode comer. Fish with scales, yes. Peixe com espinhos, sim. All those kinds of shellfish carry many, many diseases. Todas essas coisas com ratos, serpentes que rastejam carregam muitas doenças. But fish with scales is safe. Mas peixes com espinhos são Even raw. ok, mesmo crus. We eat sushi. A gente come sushi, né? Now, here are the scientific facts. E aqui está alguns fatos científicos. Every meat God said not to eat Toda carne que Deus falou para não comer is relatively dangerous. é relativamente perigosa. And every meat God said to eat is relatively safe. E toda carne que Deus deixou o povo comer, ela é ok. How did Moses know that? E como que ele sabia disso? And all the other peoples ate all these different kinds of meat. E todas essas pessoas, todos esses tipos de carnes diferentes, How many lives were saved? o que os cientistas falariam? Here's another one. It's actually in the book of Numbers. Tem outro exemplo também no livro de Números. God says anybody who touches a dead body Deus fala, todo mundo que tocar num corpo morto, for any reason is unclean. por qualquer razão está impuro. They have to be separate from everybody for 7 days. Tem que ser separado de todo mundo por 7 dias. And the first and the last day they have to clean themselves all over E no último dia tem que se limpar todo. and everything they touched E tudo que ele tocou, with water, ashes, and hyssop. com água e sopo e álcool. What a mean law. Ai, que Deus mau. What was God thinking? O que ele estava pensando? It means the ones who help prepare the body for the funeral Ele queria que estava preparando o corpo pro funeral. can't even attend the funeral. Ele não podia ir pro funeral, então, né? Why would God say something like that? Por que Deus faria isso? Now this is Ignaz Semmelweis. Esse é Ignaz Semmelweis. He's a doctor who was living in Vienna, Ele é um doutor que estava vivendo em Viena, working in a women's hospital. trabalhando num hospital para mães. The death rate in this hospital was 18%. Uau. O índice de morte nesse hospital era 18%. The women were having some kind of an infection. As mulheres estavam tendo vários tipos de infecções. Medical science had no answer. A medicina não tinha resposta para isso. They said it was something in the air. Eles falaram, tem alguma coisa no ar desse hospital. Or they said the women, they're just hysterical. Não, as mulheres estão histéricas. Typical male attitude. É típico isso, né? Now, what Semmelweis said, Mas o que ele falou when you touch a dead body, foi que você estava tocando num corpo morto you're unclean. e você está impuro. Wash your hands with soap and water. Lave suas mãos com água. The doctors were examining the bodies of the women who died the night before, E o doutor examinou o corpo da mulher que tinha morrido um dia antes and then directly to treating the women. e foi diretamente tratar a mulher. Now, God could have said this. God could have said this. Deus podia ter dito isso. Be careful about germs. Cuidado com os germes. And the Jews would have said, what's a germ? E os judeus iam dizer, o que é um germe? It's something you can only see with a microscope. É alguma coisa que você só pode ver com um microscópio. Well, what's a microscope? Ok, o que é um microscópio? God didn't say why. Deus não disse o porquê. The death rate fell to 4% from 18%. O índice de morte, depois que o médico falou para as pessoas lavarem as mãos antes, caiu de 18% para 4%. Now there's another law in Leviticus. E tem uma outra lei em Levítico. It says when a woman gives birth, she's unclean. Quando uma mulher ela dá à luz, ela fica impura. Completely separate from the people for 7 days. Tem que ficar separada das pessoas por 7 dias. Why would God say that? Por que Deus faria isso? Because he hates women. Porque ele odeia a mulher. No, that's not why. Não é essa a resposta. It's because he loves women. É porque ele ama as mulheres. Because when a woman gives birth, she's very susceptible to infection. Porque quando uma mulher dá à luz, ela fica muito suscetível a doenças. So Semmelweis says this, even when you touch a live patient, E algumas pessoas até dizem isso, quando você toca uma pessoa viva,
Wash your hands carefully with soap and water. Antes disso, lave suas mãos com antisséptico. The rate of death fell to 1/2 of 1%. E aí o índice de morte caiu de 1,5% para 0,1%. They should have had a parade through the streets. They should have had a parade, marching parade through the street. A parade, in the street. Marching. Marching, marching. No, I didn't understand the context. People marching down the street to celebrate the name of Ok. As pessoas estavam marchando nas ruas para celebrar isso. But instead, Mas ele disse, they fired him. eles iam ser demitidos. The death rate went back up to 18%. E o índice voltou por causa dos funcionários. There's an interesting fact I want to add to this. Tem um fato interessante que eu quero adicionar a isso. The formula that God gave them A lei que Deus deu was water, foi água, ashes, and a plant called hyssop. poeira e uma planta chamada isopo. Now you can't really see it very well, E você não pode ver muito bem, but up there on the screen is a model of the molecule thymol. mas na tela tem o protótipo ali, a química do timol. It's a plant with a lot of oil in it. É uma planta com muito óleo nela, The water, the ashes, and the hyssop com água, poeira e isopo, make soap. e isso faz uma sopa. Now, I teach organic chemistry. E eu ensino química orgânica. This kind of molecule, even though you can't really see it, Esse modelo que você não consegue enxergar, it's called phenol. Just the word, phenol. chama fenol. And the interesting property of this compound E a parte interessante desse composto is it is not poisonous to people, é que ele não envenena as pessoas, but it kills bacteria. mas ele mata as bactérias. You know that medicine smell in a hospital? Você sabe como cheira um hospital? It's thymol. É timol. So God's prescription, Então a prescrição de Deus, it wasn't putrid meat além de carne podre or human excrement. ou excremento dos seres humanos, It was a powerful antibacterial soap. era um antibacteriano que Deus estava dando para as pessoas. They say the Bible is a book written by man. E algumas pessoas falam que a Bíblia foi feita por homens. I say it's written by God. Eu falo, não, ela foi feita por Deus. Another example, Um outro exemplo, there are many others. tem outros In exemplos. Leviticus it says, Sorry. in Leviticus, Em Levítico fala it says the life is in the blood. que a vida está no sangue. Did you know the most common medical treatment in the 1800s and the 1700s? Você sabe qual que era o mais famoso medicamento nos anos 60? It was bloodletting, Era sangue. letting out the blood. Era sangue corrente. Você se furava e você se curava. The wisdom of the medical knowledge back then A sabedoria do conhecimento was medicinal veio. if you're sick, E se você está doente, the disease is in the blood. a doença está no sangue. The Bible says A the Bíblia- life is in the blood. A Bíblia fala que tem vida no sangue, Well, which is true. que é verdade. The Bible, of course, A Bíblia, claro, because if you have an infectious disease, porque se você tem uma doença que infecciona, where is your system to prevent disease found? onde que está a substância no seu organismo que luta contra isso? Your immune system is in the blood. Está no sangue. The life is in the blood. A vida está no sangue. The worst thing to do is to drain the blood. A pior coisa que você faz é se furar e tirar o sangue de você. Every single one of these teachings Cada um desses ensinamentos had a tremendous medical advantage for the Jews. tinha um profundo sentido medicinal para os judeus. They had more women, Eles more tinham- children rather. Eles tinham então mais filhos. They lived longer. Eles viviam longe. Interesting though, É interessante, né? they all had a spiritual meaning as well. Eles também tinham um sentido espiritual. Because as believers, we know Porque como crentes nós sabemos spiritually the life is in the blood. que espiritualmente a vida está no sangue também. In all these commandments, E todos esses mandamentos, God didn't say why. Deus não disse o porquê deles. I see a principle here.
E eu vejo um princípio aqui. God says to do this or that. Deus fica falando para fazer isso ou aquilo, You don't know why. e você não sabe o porquê. Do it anyway, E importa, because you'll have spiritual health. porque você tem saúde espiritual. Okay, my last example is circumcision. Meu último exemplo é a circuncisão. This goes all the way back to Genesis. E a gente vai lá para Gênesis, God said to Abraham, Deus falando para Abraão: from now on, circumcise all the male children on the 8th day. olha, a partir de agora você vai circuncisar todos os filhos. Why Todos os circumcision? bebês. Por que circuncisão? It hurts. Isso machuca. You could even get an infection. Você pode também pegar uma infecção fazendo isso. Another question, why the 8th day? E outra, Why the 8th day? e outra pergunta, para que fazer isso? So let me tell you why circumcision. Então eu vou falar para você por que fazer isso. Think about this. Pense sobre isso. Almost everybody died of an infectious disease. Quase todo mundo morrendo de doenças infeccionais. Bacteria and fungus. Bactérias e fungos. They thrive in dark, warm, wet places. Ele cresce em lugares úmidos e escuros. So where on a guy is the darkest, warmest, wettest place? E num lugar, num homem, num menino, onde que é o lugar mais escuro e úmido que você pode encontrar? I don't need to say any more about that. Eu não preciso dizer mais nada sobre isso. How many lives were saved by circumcision? Quantas vidas foram salvas pela circuncisão? Especially the women. Especialmente as mulheres. It's been proved É provado isso. that male circumcision drops the rate of AIDS spreading by 60%. Que a circuncisão dos homens abaixou o nível de AIDS e de doenças, essas doenças como a AIDS em 60%. The most effective way to prevent the spread of AIDS O jeito mais eficiente de prever isso, de prevenir isso, is to obey the Bible é de obedecer a Bíblia. and not have sex with a bunch of different people, right? E aí eles poderiam ter sexo com as outras pessoas. But if you're going to be foolish and do that, Mas se eles fossem, imbecis e fizessem isso de outra forma, make sure your partner's circumcised. eles teriam que fazer com que os outros seres fossem circuncisados também. But why the 8th day? Mas por quê? Why not the first day? Porque The first day. a primeira coisa. Or maybe the third day, because the number 3 was big for the Jews. Mas por que no oitavo dia e não no terceiro? Or maybe the 12th day. Mas e o dia 12? You know, that was kind of a big number for the Jews. Era um número legal para os judeus, o dia 12. The number 8, what's that to the Jews? Tá, mas tudo bem. O que isso tem a ver com o dia 8 que Deus falou para Abraão? Now, I admit, I don't know, because the Bible didn't say why. Eu não sei, porque a Bíblia não fala o porquê. But actually, as a scientist, I think I know why. Mas como um cientista eu sei o porquê. Because vitamin K does not pass from the mother to the child. Porque a vitamina K não é passada da mãe para a criança. So when a child is born, they have no vitamin K. Então, quando a criança nasce, ela tem praticamente nada de vitamina K. If you were to circumcise a child on the first day, they would bleed and it wouldn't stop. E se você circuncisasse uma criança nos primeiros dias, ela ia sangrar sem parar e ia morrer. Now, vitamin K doesn't actually make the blood clot. E vitamina K, na verdade, ela não faz o sangue coagular. It's the protein prothrombin. É a protrombina que faz isso. And so when the baby's born, Então, quando o bebê nasce, the prothrombin drops almost to zero. a protrombina desce até zero praticamente. The baby feeds from the mother, O bebê fica se alimentando da mãe, gets bacteria. arruma bactéria, They go into the intestines, vão para o intestino, makes vitamin K, faz a vitamina K, and then the prothrombin level goes to an extra high level, e a protrombina vai para um nível bem mais acima, bem mais elevado. and it drops down to a normal level. E aí cai novamente para um nível Now normal. I'm going to show you scientific data. Deixa eu te mostrar alguns dados científicos. Level of prothrombin in the blood Level da protrombina no sangue versus days after birth. versus o dia que ele nasceu. Guess what the safest day to circumcise a male child is? Então, adivinha o que tem a ver a protrombina com a circuncisão? Is anybody surprised here? Alguém está surpreso aqui? Because the Bible is from God, not from man. Porque a Bíblia é de Deus e não dos homens. You know, people laugh at us for believing in the Bible. E as pessoas riem quando a gente fala que acredita na Bíblia. They say, how could a scientist believe in the Bible? Como que um cientista pode acreditar na Bíblia? I say, how could a scientist not believe in the Bible? Eu falo, como os cientistas podem não acreditar na Bíblia? Now let's go on to part 2. Vamos para a parte 2.
Cristianismo, na melhor das hipóteses, é suspeito. Now, I don't have enough time to talk about this one, Eu não tenho muito tempo para falar sobre esse, but this is the typical attitude again. mas é uma atitude típica também, né? Obviously, no philosopher would ever be a Christian. Claro que nenhum filósofo vai acreditar na Bíblia. It's such backward thinking. É tão um negócio de gente burra. Now, it would take me about an hour to discuss this, so I'm afraid I'm going to skip this section. Então, isso demoraria 1 hora, mais ou menos, então acho que eu vou ter que pular isso. But I would happily debate any atheist Mas eu estaria muito feliz em debater com qualquer ateísta or anybody who's into postmodernism. ou qualquer um que está dentro do pós-modernismo. Christian philosophy is vastly superior to the others. A filosofia do cristianismo é muito superior à dos It ateístas. provides the answers to all the questions people care about. Ele responde para as perguntas de todas as pessoas desse universo. It's true, É verdade. and it makes us better people. E ainda nos faz pessoas melhores. I apologize that I have to skip that part. Me desculpe, mas vou ter que pular essa parte. You can find it at my website. Porque você pode ver no meu website And também. get a card in back. Tem um lá na livraria. So I'm going to skip directly to part 3. Então eu vou pular direto para a parte 3. Obviously, Claro que é. anybody who studies history Claro que qualquer pessoa que estuda história couldn't take the Bible seriously. não pode levar a Bíblia a sério. We all know that. Nós sabemos disso. Bunch of fables. São fábulas. They just made them up to try to get their children to behave. É só um jeito da mãe fazer o filho obedecer. There was nobody named David. Não tem ninguém chamado David. The whole idea about David and Goliath, what a Davi funny e story. Golias, era uma história de Crônicas de Nárnia. How could anybody believe in Moses and all Como that alguém stuff? pode confiar e acreditar em Moisés, por exemplo? My response to that, Minha resposta para isso the Bible is by far, que a Bíblia é de longe, with no close comparison, não tem comparação, the most accurate and reliable book of history in the ancient world. o mais preciso historicamente livro de todo o mundo. And I would happily defend that in any public debate. E eu ficaria muito feliz em defender isso em qualquer debate. Let me give you just a few examples. Então eu vou te dar só alguns exemplos. There are many, but I'll just use a few. Tem muitos, mas eu vou usar só alguns. Now you've heard about the Hittites. Você já ouviu falar dos hititas? Uriah, he was a Hittite. Sim, os hititas. And the Hittites were always battling these people and those people. Hititas sempre guerreavam na Bíblia, enfim. In the Bible, they're mentioned 27 times. E a Bíblia menciona os hititas 27 vezes. The Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Jebusites, and all those other ites. Os hititas, os amonitas, todos os hitas. And of course, archaeologists for many years just laughed at all this stuff. E claro que a arqueologia sempre riu durante todos esses tempos disso. There's no Hittites. Não existe hititas. There's Babylonians and Existe. Egyptians and Existe Persians. babilônios, egípcios e essas coisas. The Hittites, that's a total fantasy. Os hititas são fantasia. And then in 1906, E aí em 1905, Hugo Winkler, just his name, I got it. um arqueólogo bem famoso, He discovered the city of Hattusha. ele descobriu a cidade de Hattusa. It's in the picture behind us. Está na figura aqui no PowerPoint. It was the capital of the Hittite Empire. Era a capital do Império Hitita. It was a huge empire that covered most of what we call Turkey today, Era um gigante império as well as Syria and Lebanon. e que está vivo até hoje. This is the city gate Esse é o portão do leão of the capital da capital of the Hittites. dos hititas. Okay, maybe there were Hittites. Ok, talvez não sejam os hititas. In fact, Na verdade, there are universities where you can get a major in studying the Hittites. tem universitários que estão estudando as histórias dos hititas e querendo uma graduação nessa história. So I guess the Bible wins that battle. Então, acho que a Bíblia vence essa batalha, né? Here's another one. Aqui é outro In exemplo. Genesis, it mentions a group of 5 cities. Em Gênesis é mencionado um grupo de 5 cidades. And that Abraham and Lot formed a cooperation with them E na época de Abraão, tinha uma cooperação entre elas to fight a battle. para lutar batalhas. And it describes 5 large cities E descreve 5 grandes cidades around the Dead Sea. ao redor dessa figura. I was at the Dead Sea just last summer. Eu fui pro Mar Morto lá, onde ficavam essas cidades, esse
esse verão. Completely desolate. Completamente deserto. No sign of any civilization ever. Nenhum sinal de civilização. Obviously, Claro, a story was just made up. essa história foi contada, né? Sodom and Gomorrah, Sodoma e Gomorra, just two names that somebody made up. só alguns nomes que me vêm à cabeça. But then, a few years ago, Mas então, a team of archaeologists thought, well, let's just check it out. bom, o time de arqueólogos foi lá mesmo Maybe there's some ruins there. e achou algumas coisas lá. Guess how many cities they found? Adivinhem quantas cidades eles acharam? 5 cities. 5 cidades. Not 4, not 6. Não 4, não 6. 5 cities. 5 cidades. All 5 were destroyed. Todas as 5 foram destruídas, All by fire, todas por fogo, roughly 2,100 years BC. quase 2.000 anos atrás. The largest city, A cidade maior delas the one farthest to the north, é uma ali no norte. is almost certainly the biblical city of Sodom. É quase certeza que é a cidade bíblica de Sara. They found ashes 2 meters deep. Eles acharam poeira de 2 metros lá. There was a cemetery about 2 kilometers from the city. Tinha um cemitério lá perto da cidade. They had these wooden structures, E tinham construções lá. and they burned from the top toward the bottom. E eles queimaram de dentro a fora. Now, when you burn things down, when you burn something, when you burn E something quando down, você queima alguma coisa, you burn it from the bottom to the top. você queima do fundo para cima, né? But these structures were burned from the top to the bottom. Mas essas cidades foram queimadas de cima para baixo. We have physical evidence A gente tem evidência física for the rain of fire and sulfur on Sodom. que era realmente a cidade bíblica que foi queimada. And people laugh at the Bible as if it's historically fraudulent. E as pessoas falam que a Bíblia é historicamente fraudulenta. My Né? answer to that, Eu respondo a isso. can you give me one piece of evidence supporting your idea? Você pode me dar um pedaço, qualquer evidência suportando a sua ideia? I have hundreds that prove that's not true. Eu tenho um monte de exemplo que isso comprova que não é verdade. Now, here's an inscription found in the city of Dan, Bom, isso aqui é umas inscrições encontradas na cidade de Tel Dan. north of the Sea of Galilee. É o norte da cidade da Galileia. A friend of mine, he's an archaeologist, Meu amigo é arqueólogo, Dr. Wilson. Dr. Wilson. He was in the city of Dan the day that this stone was discovered. Ele foi lá dentro de onde essa pedra foi achada. In fact, he walked by it that morning E ele estava lá naquela cidade nessa manhã. because it had been used to rebuild the wall. E eles estavam reconstruindo as paredes. Unless the sun was at the right angle, you couldn't tell what it was. E num determinado ângulo ele viu que era uma pedra e ele viu. Now, of course, these critics of the Bible said there was no David. E é claro que os críticos da Bíblia falam, não existe Davi. Whoever wrote the Psalms, that was written in the 4th century BC. Salmos foi escrito 100 anos depois de Cristo. But here's what the inscription says. Mas aqui é o que as inscrições dizem. I, Haziel, Eu, Azel, killed Joram, matei Jorão, son of Omri, filho de Omri, and I defeated Ahaziah e derrotei Acasias, of the house of David. da casa de Davi. So this is a guy from Syria. Então esse é um cara da Cinícia. He said, I killed Joram Eu matei Jorão of the house of Omri. Da casa de Davi. So now maybe the skeptics say, maybe there was a guy named Joram. E os céticos podem falar, talvez não seja um cara chamado Jorão. And maybe he was the great-grandson of Omri. Maybe he was. Maybe, talvez não, talvez seja, talvez não. Not only does this inscription mention David, Mas não só essa pedra que eles acharam menciona Davi, but a whole series of rulers that came from David. mas todos os governadores que vieram de Davi. Also it says, E também fala, I killed Joram. eu matei Jorão. If you read in 1 Kings, E a gente pode ler em 1 Reis, it says Joram was wounded in the battle. fala que Jorão estava ganhando a batalha, He fled the battle, e ele saiu da batalha, and Jehu killed him. e Jorão, A guy named Jehu. Jehu matou ele. So here's my question. Então minha questão é, Which is more believable? o que dá para acreditar mais? The account recorded by Hazael
É o relato de Azael or the one in the Bible? ou aquele na Bíblia? That's easy. É fácil. The Bible is always more accurate A Bíblia é sempre correta. than all the sources that we have. E ela complementa todos os recursos que a gente acha também. So I don't believe it. Então eu não acredito. I don't believe Hazael killed Joram. Eu não acredito que Azael matou Jorão. I think Jehu did. Acho que Jehu matou. People say the Bible's full of fables and stories. A Bíblia fala que as pessoas falam que a Bíblia é cheia de fábulas e histórias. No serious person could believe it actually happened. Ninguém que é sério consegue acreditar na Bíblia. There's so many more examples. I'll just mention one more. Tem muitos outros, deixa eu só explicar mais um. When you read in Daniel chapter 5, Quando você lê em Daniel capítulo 5, it's the scene with the writing on the wall. You know that one with the writing on the wall? tem um símbolo na parede ali. There's a king, his name is Belshazzar. Tem um rei que chama Beltazar. And according to all the ancient writings, E de acordo com todos os manuscritos da Ásia, there was never a king Belshazzar. nunca houve um rei. Even Herodotus, the great Greek historian, doesn't mention him. Até um grande historiador nunca mencionou ele. They all agree a guy named Nabonidus was the last king. A guy named Nabonidus, just his name is Nabonidus. Tem um cara também que chama Nabonas, Yeah, was the last king. que foi o último rei. But Daniel says no, Mas Daniel fala não. Belshazzar was the last king. Baltazar foi o último rei. So as usual, Então, como sempre, the critics say, there's no Belshazzar. os críticos falam, não existiu The Beltazar. Bible has just a whole bunch of stories. Nobody can believe it. A Bíblia é cheia dessas histórias aí, ninguém pode acreditar nela. I say, assuming the Bible is wrong, Eu falo, assumindo que a Bíblia está errada, that's a really bad bet. isso realmente é ruim. So they found an inscription in the city of Ur. Então eles acharam umas inscrições na cidade de Ur, That's where Abraham is from. e é de onde Abraão veio. And explain the situation. E explicaram a situação para ele. See, Nabonidus was the last king, Então, se Nabona foi o último rei, but he took the throne by killing the king. então ele pegou o trono matando o último rei. So he married the daughter of Nebuchadnezzar. Então ele se casou com a filha de Nabucodonosor. So his son, Então seu filho, Belshazzar, Beltazar, was the legitimate ruler. era realmente o legítimo governador. And Nabonidus, he was into all kind of pagan religions. E Beltazar foi para um monte de religião pagã. And he went off into the city in the desert. E ele saiu da cidade, foi para o deserto. And he left his son Belshazzar E ele deixou o seu filho o pai de Beltazar, e ele deixou o Beltazar to rule in Babylon for 17 para governar years. Babilônia por 70 anos. If you read the book of Daniel chapter 5, Então, se você ler o livro de Daniel, capítulo 5, Belshazzar says, if anybody can read the writing on the wall, Beltazar fala, se qualquer um que pode ler isso que está na parede, I'll give him the third highest place in the kingdom. eu vou te dar o terceiro maior lugar no meu reino. Why the third highest place? Por que o terceiro maior lugar? Why not the second highest place? Por que não o segundo maior lugar? Because Belshazzar had the second highest place. Porque Beltazar tem o segundo maior lugar. Now the critics say Daniel was written around 150 BC. Agora os críticos vão falar, Daniel está escrevendo depois de 200 anos de Cristo. If you read any of the histories from 150 BC, Se você vê qualquer história 200 anos depois de Cristo, there's no record of Belshazzar. não tem manuscritos sobre Beltazar. But the Bible is always accurate history. Mas a Bíblia sempre é precisa na sua história. So do me a favor. Então faça-me um favor. Don't be intimidated Não seja intimidado by bald men with glasses por caras de nerd com óculos de fundo de garrafa, who look smart que parecem espertos. and tell you, don't believe the Bible. Falam, não acredita na Bíblia. It's from man, É de homens, not from God. não de Deus. I believe that's foolishness. Eu acredito que isso é idiotice. They say scientifically unsupported. Eles falam, cientificamente ela não é suportada. That's a lie. Mas isso é mentira. They say historically it's a fraud. Eles falam, historicamente ela é uma fraude. But they don't have a single example. Mas eles não têm um exemplo. Why do they say this stuff? E por que eles falam essas coisas? Ask them. Pergunte a eles. Do it humbly, Faça humildemente, but do it boldly.
mas faça com coragem. Don't be intimidated. Não seja intimidado. Now, here's another question I don't have time for because I have only one more question. Essa aqui é uma outra questão que a gente não tem muito tempo, porque eu só tenho ainda outra questão. They say the Bible is full of all kinds of contradictions. Podem falar que a Bíblia está cheia de contradições. I'm sure you've heard that. E eu tenho certeza que você já ouviu isso. At my website, I have around 1,700 questions that I've answered. E no meu website eu tenho milhares de respostas, de respostas para as perguntas que me fizeram. The biggest number have to do with this. E a maioria delas tem a ver com isso aqui. It says two different things in the Bible. Fala duas coisas diferentes na Bíblia. They're completely contradictory. E isso é completamente contraditório. How can an inspired book have contradictions? Como que um livro inspirado por Deus tem contradições? The answer is it can't. Mas a minha resposta é que ele pode ter contradições. The other answer is it doesn't. E a outra resposta é não. There are Ele não no tem. contradictions in the Bible. Ele não existe contradições realmente na Bíblia. I wish I had time to go into some of these examples. Eu gostaria de ter tempo para ir por esses exemplos. For example, one gospel says Jesus carried the cross. Por exemplo, um evangelho fala que Jesus carregou a cruz, Another said Simon carried the e o outro cross. falou que Simão carregou a cruz. They should have compared notes. Ele podia ter algumas notas embaixo no rodapé, né? That's your example of a contradiction? Nossa, mas esse é o seu exemplo de contradição? Jesus carried the cross. Jesus carregou a cruz, He fell to the ground. ele caiu no chão, And Simon carried the cross for e him. Simão carregou a cruz por ele. Now, don't take it just because I said so. Então não pegue só porque eu disse, só porque alguém disse. If you've read the Bible, you've probably come across one example. You're kind of scratching your head. Se você olhar na Bíblia um exemplo que te deixa um pouco na dúvida, How many of you have some questions you've not had answered yet? quantas de vocês têm respostas que vocês não sabem, perguntas que vocês não sabem a resposta ainda? Okay, good. What that means Então isso significa is you're thinking. que você está pensando. Praise God that you're thinking. Adore a Deus porque você pode pensar. And most of you are coming to the time in your life E muitos de vocês, quando vir um tempo, vai viver um tempo na sua vida, where the fact that your parents believe it, that doesn't really mean all that much. que ter algumas dúvidas, isso não vai importar realmente. It needs to be your belief. Precisa ser a sua fé. And how can it be your belief if you don't question it? E como vai ser a sua fé? Como você vai praticar a fé se você não questiona ela? You should question it. Você devia questioná-la. It might make your parents nervous, Pode, por exemplo, fazer seus pais bravos, but too bad, mas através disso, because you have to make your own decisions. você vai aprender a fazer suas próprias decisões. So I say, write down a list of all your doubts and all the things you don't have answered. Então eu falo, escreva numa lista todas as suas dúvidas que você não sabe a resposta. At first, it might make you a little bit nervous, E isso pode até te deixar um pouco nervoso, but I promise you this. mas eu te prometo isso. Over time, Com o tempo, as you try to seek answers, com o tempo você procurando por respostas, your list will get longer, sua lista vai aumentar, but then it'll start to get shorter. mas aí depois vai diminuir. My list is very, very short, A minha lista é muito pequena, but there are still questions I haven't answered. mas eu ainda tenho perguntas que eu não sei a resposta. I'll tell you one if you want. Eu vou te dizer uma se você quer saber. All right, I want to do one more example. Ok, eu vou fazer vou dar mais um exemplo. Another thing people say, Outra coisa que as pessoas falam, Jesus, he's just a man. olha, Jesus é só um homem. Nobody could believe that he's God in the flesh. Ninguém pode acreditar que ele é Deus em carne. And many people would say that the whole thing was made up by the apostles. E muita gente vai falar, tudo isso foi um escarcéu dos apóstolos. There might have been a good guy who had said some nice things, Ele pode ter sido um ótimo cara que fez coisas legais. maybe like Socrates or one of these guys. Talvez como Sócrates e outros caras assim. But the fact that he is the Messiah, that's just a bunch of nonsense. Mas o fato que ele é o Messias mesmo, isso é um bando de mentiras. Now let's read what it records Jesus saying in Luke 24:44. Bom, vamos ver o que Jesus fala em Lucas. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
So Jesus said publicly in front of many, Então Jesus disse publicamente na frente de muita gente, everything that was written about in the law of Moses, e tudo que estava escrito na lei de Moisés, the prophets, a profecia and the Psalms, e nos Salmos, I will fulfill all those things. eu vou cumprir todas essas coisas. Now those are the three divisions of the Jewish Bible. E essa é a divisão básica do livro dos judeus. In other words, all the statements in the Old Testament about the Messiah, E todas as afirmações sobre o Messias estão lá. I am fulfilling those things. E ele cumpriu todas. Well, let's see if that's true. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Let's play the part of the skeptic a little bit. Vamos fingir que a gente é ateu um pouco. How do we know these things were really written before Jesus lived? Como que a gente sabe que essas coisas foram realmente escritas antes de Jesus viver? Well, we have the Dead Sea Scrolls, Bom, a gente tem os manuscritos do Mar Morto, which were from 200 BC or more in some cases. que tem alguns que são 200 anos antes de Cristo. How do we know these things really happened? Mas como que a gente sabe que essas coisas realmente aconteceram? Most of the prophecies we're going to look at Muitas profecias que nós vamos olhar agora involve things that even the non-Christians wrote about. envolvem coisas que até não cristãos escreveram. Well, maybe Jesus read the Old Testament, Bom, talvez Jesus escreveu o Antigo Testamento. said, all right, I'm going to claim to be the Messiah. Olha, eu vou falar que eu sou o Messias. All right, I got to come into Jerusalem on a donkey. I have to come into Jerusalem on a donkey. Olha, eu vou vir para Jerusalém num burro. All right, hey, keep a donkey ready for me. Ok, ó, deixa separado um burro para mim. You know, something like that. Talvez algo parecido com isso. Maybe he's just setting it up to fool people. Talvez ele só queria enganar as pessoas. There's a problem with that, though, Mas tem um problema com isso. because the prophecies include getting killed. Porque as profecias estavam incluídas ele ser morto. And if Jesus was trying to start some kind of conspiracy, E porque se Jesus estava querendo algum tipo de conspiração, in order to be accepted, he had to be killed. That's not a very good plan. ser morto como parte final desse plano não era uma ideia muito legal, né? So let's look at a passage in Isaiah 53. You probably know this one. Então vamos ler uma passagem em Isaías 53. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Oh, Mas- that's good enough. So it says in Isaiah Então fala em Isaías that the Messiah would be despised and rejected. que o Messias ia ser desprezado e rejeitado. Now, was Jesus despised and rejected? Então Jesus foi desprezado e rejeitado? Yeah, he fulfilled that one. Acho que isso cumpre, né, a primeira. Is that a matter of historical record even outside the Bible? Tem isso até fora da Bíblia? Absolutely. Com certeza. Josephus mentions that. Até Flávio Josefo menciona isso, um historiador famoso. Others mention that. E outros mencionam isso também. All right, let's play the part of the skeptic. Ok, vamos fingir que a gente é ateu de novo. Now, could Jesus have arranged to get despised and rejected? Olha, será que Jesus... You know, all right, I gotta get despised and rejected. Não, será que Jesus teve esse desejo de ser desprezado e rejeitado? Could Jesus have set this up? Será que Jesus armou tudo isso? I think so. Eu acho que sim. Try telling the Pharisees you're all a bunch of whitewashed tombs and snakes. Fala para eles que vocês são, para os fariseus, que vocês são um bando de víboras. That'll get you despised and rejected. Isso vai se tornar desprezado e rejeitado por eles, né? All right, I guess I can see that. Ok, talvez eu consiga ver isso. But Isaiah 53 also says Mas Isaías 53 também fala he'll be pierced. que ele vai ser perseguido e perfurado. And John 19 records Jesus being pierced. E João 19 fala que Jesus foi perfurado. Could Jesus have arranged that? Será que Jesus podia armar isso? Yeah, here's what he did. É o que ele fez. He's on the cross. Estava na cruz. He says to the guards, Ele falou para os guardas: hey, do me a favor, all right? Ei, cara, faz um favor para mim. After I die, Depois que eu morrer, please make sure you stab me in the side. por favor, cara, me perfura aqui nas costas And my friends will pay you 500 reais afterwards. e meus amigos vão te pagar R$500 depois, tá? I don't think that makes sense. Eu acho que isso não faz muito sentido, né? But Jesus fulfilled all these prophecies. Mas Jesus cumpriu todas essas profecias. What about Micah chapter 5 verse 2? Que tal Miqueias 5:2?
Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante e em tempos antigos. This is clearly a prophecy of the Messiah. Isso é claramente uma profecia messiânica. All the Jews said this was a prophecy about their Messiah. Todos os judeus falaram que era uma profecia sobre o Messias. Now the Messiah has to come from Bethlehem. Agora, o Messias deveria vir de Belém Efrata. Well, where was Jesus born? Ok, onde Jesus nasceu? Bethlehem. Belém. Actually, there are two different Bethlehems. E na verdade, tem duas Beléns diferentes aqui. Bethlehem Ephrathah, Belém Efrata, that's the smaller one. essa é a menor. So let's say Marcelo wants to claim to be the Messiah. Então vamos dizer que Marcelo falou que vai ser o Messias. First, he has to get despised and rejected. Que ele ia ser desprezado e rejeitado. I think he can pull that off, Eu acho que ele pode armar isso, né? but he has to be born in Bethlehem. Mas ele teria que nascer em Belém. Were you born in Bethlehem? Você nasceu em Belém? No. Now, could Jesus have arranged to be born in Bethlehem? Agora, será que Jesus podia ter armado ter nascido em Belém? Well, yeah, because he's God. Ah, sim, porque ele é Deus. Because the Messiah has to be born in Bethlehem. Porque o Messias deveria nascer em Belém. And then there's Isaiah chapter 9, 1 and 6. Então, em Isaías também, 9, 1 e 6, fala assim. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. So it says the Messiah, Então fala que o Messias, marvelous counselor, mighty God, Prince of Peace, maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, will come from the land of Zebulun and Naphtali. viria da ilha de Zebulon e Naftali. Now I'm going to Humilhou a ilha. a guess terra. that most of you don't even know where Zebulun is. Acho que a maioria de vocês não sabe onde fica Zebulon. So let me show you a map. Então eu vou te mostrar no mapa. Now Zebulun is the blue one, Zebulon é a parte azul. and Naphtali is the orange one. E Naftali é a laranja. You see where that is? Você está vendo onde é? Now I'm going to show you a map Agora eu vou te mostrar um mapa of Palestine in the time of Jesus. de onde Jesus Do passou. you see where Bethlehem is? Você vê onde Belém é? Right at the border of Zebulun and Naphtali. Bem ali do lado de Naftali, outra cidade. So Jesus Então Jesus was born in Bethlehem, nasceu em Belém, but he came from the region of Zebulun and Naphtali. mas ele passou por Nebulon e Naftali. At any one time, Num tempo, how many people in the entire world would be qualified? quantas pessoas aqui seriam qualificadas, Being born in Bethlehem, nascidas em Belém, but coming from the region of Zebulun and Naphtali. mas passando por Naftali e Nebulon. This is a historical fact. Isso é um fato histórico. Even Jesus' enemies called him the Até- Nazarene. Até Jesus, os inimigos de Jesus chamavam ele de Nazareno. And they called the Christians the E Nazarenes. chamavam os cristãos também de Nazareno. Could Jesus have arranged to be born in Nazareth? Excuse me, to be raised in Nazareth? Será que Jesus poderia ter ter crescido em Nazaré? I imagine him 6 months old in the cradle, Imagino ele com 5 anos de idade. saying, Mommy, Daddy, let's go to Nazareth. Ei, mãe, vamos para Nazaré, vamos para Nazaré. I don't think that's likely. Eu não acho que isso pode ter acontecido. Okay, just a couple more. Ok, só mais algumas. Psalm 22. Salmos 22, fala assim. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. I try to imagine David writing this down. Eu imagino Davi escrevendo isso. He writes down, they've pierced my hands and my feet. Imagino David. Sorry. He says, they've pierced my hands and my feet. Eles me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. And they said, why did I just say that?
Por que eu disse isso? Oh, well, whatever. Tudo bem. Did you know Você sabe that crucifixion wasn't even invented until 300 BC? que a crucificação não foi nem foi inventada em 300 anos de Cristo. 700 years after David wrote this psalm. 700 anos depois que Davi escreveu isso. And even then, they didn't do it by piercing hands and feet. E mesmo assim eles não faziam perfurando as mãos. It was the Romans Eram os romanos in about 100 BC que 100 anos antes de Cristo that invented piercing of hands and feet. inventaram a perfuração de mãos e pés. How did David know this? E como que Davi que escreveu isso sabia? That the Messiah would have pierced hands and feet. Que o Messias ia ter perfurado as mãos e os pés. Now we know that Jesus' hands and feet were pierced. Bom, nós sabemos que as mãos de Jesus foram perfuradas. That's a historical record. Isso é um fato histórico. The Roman historian Tacitus mentions that. Até os romanos mencionam esse episódio. Now, could Jesus have arranged to have his hands and feet pierced? Agora eu pergunto, será que Jesus conseguiu armar com que as pessoas perfurassem os seus pés e suas mãos? That'd be really hard. Isso seria muito difícil. Some of the stuff he said was bound to get him killed, Alguns podem dizer, ele queria ser morto. but the Jews could not kill by crucifixion. Mas provavelmente os judeus eles não iriam matar ele atrás da crucificação. Only the Romans could. Só os romanos poderiam fazê-lo. Jesus says all the prophecies of the Messiah, every single one. E Jesus ele cumpriu todas as profecias de Messias. I say to the skeptic, what do you have to say about this? E eu falo para os céticos, o que você tem a dizer sobre isso? Written hundreds of years before, Centenas de anos antes, involving things the writers didn't even know about. envolvendo coisas que os escritores nem mal sabiam. Jesus fulfilled these things. Jesus cumpriu essas coisas. And this is historical record. E isso é um fato histórico. I say the Bible is inspired by God. What about you? Eu falo que a Bíblia é inspirada em Deus. Then he says, I can count all my bones. Ele fala, Posso contar todos os... Yeah, that one. posso contar todos os meus ossos. See, you know the story. Você sabe a história? Jesus died soon. Jesus morreu cedo, né? The other two lived longer. Os outros viveram mais. It was the evening of the Passover. Pascua. Era na época da Páscoa. And so they broke the legs of the thieves. E ele quebrou os dentes. You know the story of the crucifixion. They broke the legs of the thieves, right? Tá, ok. Jesus, quebraram as pernas de Jesus. But they came to Jesus. Mas eles foram para Jesus He was already dead. e ele já estava morto. So they didn't break his legs, Então eles iam quebrar, mas eles não quebraram. fulfilling Psalm 22. E completou o que Salmos And falava. instead they stabbed him in the side, E em vez disso, eles perfuraram ele nas costas. fulfilling Isaiah 53. Completando a Isaías 53. And then it says, Então fala, they divided my clothes among them, eles me dividiram as minhas roupas entre si and they gambled for my e clothes. tiraram sortes pelas minhas vestes. Well, that's confusing. Which is it? Pô, mas isso é confuso. One for you, one for you, one for me? Uma para você, uma para você, uma para você? Or gambling? Which is it? Ou tiraram sortes? O que é isso? Well, if you read John, Se a gente lê João, they did both. eles fizeram mesmo. They gambled. Eles tiraram sortes com as I'm sorry. vestes. They did one for you, one for you, one for me. Eles deram um para você, uma para você, outro para você. And when they came to the inner garment, it was too valuable. E eles viram que as roupas eram valiosas ainda. So rather than rip it apart, Então, em vez de tirá-las e jogar fora, they gambled. eles tiraram sortes com as roupas de Jesus. Could Jesus have arranged for that to Será que happen? Jesus poderia armar para que isso acontecesse? Hey guys, that inner garment Gente, como ele ia fazer isso? is really valuable. Essas roupas, imagina eles falando, nossa, essas roupas é muito, muito valiosas. I say you should gamble over that. Eu acho que a gente devia pegar e vender elas depois. I don't think that's what happened. Não acho que Jesus armou isso. But maybe that's what the skeptics think happened. I don't Mas know. é que os céticos pensam, né? Okay, Zechariah 11. Ok, Zacarias 11. O que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Keep going. Keep going. E o Senhor me disse, Zacarias 11, o Senhor me disse, lance isto ao olheiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por
tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Now, in this passage in Zechariah, Então essa passagem em Zacarias, God is saying, Deus está dizendo, they sold me for 30 pieces of silver. eles me venderam por 30 moedas de prata. Now, how much was Jesus betrayed for? Então, por quanto que Jesus foi traído? 30 pieces of silver. 30 moedas de prata. Could Jesus have arranged this to happen so he Jesus- could fulfill the prophecies? Jesus poderia ter armado isso para cumprir as profecias? I don't think so. He wasn't in the room. Eu não acho que ele estava nessa roda de discussão. I like to think sometimes Eu gosto de pensar às vezes, the ones who paid 30 pieces, aqueles que pagaram os I os think of 30 them moedas. reading Zechariah later on. Eu penso que eles estavam lendo em Zacarias. Say, oh man, Putz, a gente pagou 30 moedas mesmo. we should have paid him 50 pieces. A gente devia ter pagado 20, Why 15, was it 50. 30 pieces? Não era 30. I'll tell you why it was 30 pieces. Eu falo porque foram 30 moedas. Because the Bible's from God, not man. Porque a Bíblia é de Deus e não dos homens. And people who think differently, they have to answer these questions. E se as pessoas pensam diferente, elas têm que responder essas perguntas. Please ask Por questions. favor, pergunte. Don't let them stop asking you questions. Não deixe eles pararem de te perguntar. If they say stop asking Se questions, você falar, pare de ficar perguntando as coisas, fine, don't talk to them, talk to somebody else, but keep asking questions. mas fale com outra pessoa para saber as respostas, mas não faça isso. And said, take the money, Imagina eles falando, pegue o dinheiro, throw it to the potter. jogue no pote. See, Judas, he kind of changed his mind. He figured out that wasn't such a good idea. Judas deve ter pensado, não deve ser uma ideia muito boa pegar essas 30 moedas, né? He was trying to incite a rebellion, not get Jesus killed. Ele estava querendo só começar uma rebelião, não que Jesus fosse morto. So he threw the money at the feet of the priests. Então ele jogou as moedas de volta. They said, we can't take this money. Eles falaram, a gente não pode pegar esse dinheiro mais. So you know what they did with that money? Vocês sabem o quê? They bought the potter's field. Eles deixaram lá no dinheiro, lá no mesmo lugar que ele tinha deixado. Exactly as prophesied in Zechariah. Exatamente como a profecia fala. All right, last one. Ok, último. And then I'll make a couple of comments and then we'll be done. E aí eu farei alguns comentários e a gente vai acabar. This is in Daniel chapter 9. Isso aqui é em Daniel capítulo 9. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Some of you heard me speaking this morning. You already heard this example. Alguns de vocês que me ouviram falar pregar essa manhã, vocês viram esse exemplo? It says 70 sevens. Ele fala 7 semanas, 62 semanas. Anybody have a calculator? Alguns de vocês têm uma calculadora aí? 70 times 7. 7 vezes 7. Now, I wouldn't let my chemistry students use their calculator on that one. Eu não deixo meus estudantes de química fazerem calculadora. I'd say you better do that one in your head. Você consegue fazer isso na sua cabeça? 70 sevens, that's 490. 7 vezes 70, desculpa, é 490. 490 years 490 anos from the decree do decreto to rebuild Jerusalem. para reconstruir Jerusalém. When was that decree given? Quando esse decreto foi escrito? Well, you can find it. It's in the book of Ezra, chapter 7. A gente consegue encontrar ele no livro de Esdras. It was one of the Persian kings. Era dos reis. His name was Artaxerxes. O nome dele era Artaxerxes. It was his 7th year. Ele estava no seu 7º ano de reinado. 100 years after Daniel. 100 anos depois de Daniel. The year was 458 BC. Que era 458 a.C. Now, let's subtract 490 from 458. Ok, vamos subtrair 458 por 490. That's negative 32. Isso é 32 negativo, né? 32 AD. 32 a.C. Not exactly, Não exatamente. because there was no year zero. Porque não tem ano zero. The calendar went from -1 to +1.
Então, a gente coloca mais um nessa conta. So when will the Messiah come to Jerusalem Então, quando que o Messias foi para Jerusalém to give an end to sin, para livrar todos do pecado, to be anointed as the Messiah, para ser renomado como Messias and to bring in everlasting righteousness? e trazer todos os seres humanos para a justiça? 33 AD. 33 depois de Cristo. Sorry, Marcelo. You missed the boat. I think they understood it already. Desculpa, Marcelo, você perdeu. So if you want to claim to be the Messiah, Bom, se você está falando, se ele queria clamar que era o Messias, you have to be despised and rejected by men. você teria que ser desprezado e rejeitado pelos homens. You're saying, I got that one handled. Isso aí eu conseguiria fazer. I've been despised and rejected. Eu consigo ser desprezado e rejeitado. You have to be pierced. Você teria que ser perfurado. Born in Bethlehem, Nascido em Belém, raised in Galilee, somewhere near Nazareth, ter crescido em Nazaré, crucified, ser crucificado, but none of your bones broken, mas nenhum dos seus ossos quebrados, your clothes gambled over, as suas roupas tiradas e sortidas, have to be betrayed for 30 pieces of silver, teria que ser traído por 30 moedas de prata and killed e morto by crucifixion por crucificação in Jerusalem em Jerusalém in roughly 33 AD. em 33 depois de Cristo. What does the skeptic say to that? O que os céticos falam sobre isso? They say, the Bible, it's just man, Eles falam, a Bíblia é human wisdom. de homens, não dá para levar To a sério. me, that's an irrational conclusion. Para mim, isso é uma conclusão irracional. The Bible's inspired by God. A Bíblia é inspirada por Deus. So to summarize, Então, para resumir, it's the time of your life when you should be asking questions. você precisa perguntar, ter dúvidas. You should examine different Você philosophies. deveria examinar várias filosofias. You should examine different religions. Você deveria examinar várias religiões. You should ask what's right and true. Você deveria se perguntar o que é verdade e o que é mentira. I'm very confident Eu estou bem confiante that if you examine the que evidence, se você examinar todas as evidências, you'll conclude the Bible você vai concluir que a Bíblia is from God, é de Deus, not man. não de homens. Thank you very much. Obrigado.